aqui nos nossos estúdios em São Paulo, estamos recebendo o deputado federal Paulo Teixeira, reeleito agora para mais 4 anos o mandato lá na Câmara Federal. Obrigado pela participação. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Eric. Boa tarde, Érica. Boa tarde, Tereza, que está lá em Brasília, e a todos os telespectadores do Brasil que assistem à Rede TV. Deputado, queria começar com o senhor perguntando o seguinte: o senhor e o PT esperavam essa disputa tão acirrada com o candidato Aécio Neves no segundo turno? Assim que foi anunciado o resultado do primeiro turno, eu já esperava uma disputa acirrada no segundo turno. Então, é uma disputa previsível. E agora nós temos que superar os efeitos dessa disputa. Nós temos que unir novamente o país para governá-lo a favor do nosso povo. Agora, por falar em governabilidade, dentro da Câmara, hoje são 28 partidos. Como fazer uma reforma política, que foi um dos temas abordados e uma das propostas de governo, tanto do PT quanto do PSDB? Como fazer essa negociação com 28 partidos? Então, eu acho que, inicialmente, o governo ele tem uma capacidade de catalisar, de atração, não é? A presidenta Dilma já tem maioria para governar. Agora, nós precisamos fazer uma reforma política. Nós precisamos iniciar a próxima legislatura com uma reforma política. Essa eleição mostrou um certo esgotamento desse modelo de financiamento eleitoral, do modelo de votação. Mostrou assim que esse modelo já não atende mais a uma sociedade tão madura como a sociedade brasileira. Nós precisamos entrar com a reforma política. E por falar, pegando o gancho aqui na minha parceira Érica Reis aqui, da questão dos partidos na Câmara, e também vou puxar para o Senado, a presidente Dilma tem uma base. Agora, a candidata vai precisar montar uma nova base, já que, por exemplo, o PMDB, que é aliado ao governo federal, rachou, por exemplo, no apoio ao segundo turno na Câmara. Metade estava dividido para o Aécio e metade para a candidata do PT. Como reestruturar essa base se a candidata Dilma Rousseff for reeleita? A presidenta Dilma Rousseff, assim que passou o primeiro turno, né, já há uma contabilidade favorável ao governo dela. Ela já tem toda a condição de começar o seu governo com maioria. Evidentemente que a própria composição do governo, ela será uma composição com os partidos aliados, com aqueles partidos que apoiaram a presidenta da República, não é? E também nós precisamos estabelecer um diálogo mais amplo dos partidos que nos apoiaram. Nós temos que fazer um diálogo com a sociedade, debater os temas importantes. Vai ser mais difícil se ela for eleita para governar agora no segundo mandato? Eu acho que mais difícil não, mas o desafio é maior, porque agora ela vai colocar o seu nome na história, não é? Quer dizer, o último mandato, ela não pode mais se reeleger. Nós temos que atender a essas demandas tão elevadas da sociedade brasileira, que quer mais mudanças. Então, é um governo altamente desafiador e nós estamos prontos a responder esse desafio. Com a diminuição também do número de deputados de 88 em 2010 para 70, agora não vai ficar mais difícil fazer essa negociação sem que haja, por exemplo, distribuição de cargos e outros tipos de acordos? Então, a base, nós continuamos a ser o maior partido da base. O PT ainda é o maior partido dos partidos da base e é o maior partido da Câmara Federal, ainda que nós tenhamos perdido 18 deputados, o que não foi bom, mas perdemos, mas somos o maior partido, né? Eu creio que nesse processo nós temos que tentar fazer 3 grandes diálogos. Um primeiro é um programa de governo arrojado. O segundo diálogo é um diálogo qualificando com os nossos parceiros para fazer as mudanças necessárias no nosso país. E o terceiro diálogo é com a sociedade. Nós temos que ter um intenso diálogo com a sociedade. E assim, quanto mais mudanças nós promovermos, mais fácil será o diálogo, inclusive dentro do parlamento. Deputado Paulo Teixeira, daqui a pouco a gente volta com o senhor aqui no estúdio e vamos voltar agora com a Amanda Klein, que está no outro estúdio aqui da Rede TV, nessa nossa cobertura. Amanda. Obrigada, Eric. Nós vamos falar de um outro confronto bastante acirrado, bastante apertado, lá no Ceará, onde disputam o Eunício Oliveira, do PMDB, e Camilo Santana, do PT. Eles estão tecnicamente empatados, por isso nós vamos ao Tribunal Regional Eleitoral conversar com o repórter Emerson Tchalian, que nos traz mais informações ao vivo. Boa tarde, Tchalian. Olá, boa tarde, Amanda. Boa tarde a todos.
Disputa realmente bastante acirrada aqui no Ceará. Hoje já foi divulgado um balanço pelo Tribunal Regional Eleitoral. Mais de 300 ocorrências foram registradas em todo o estado, segundo o TRE. 75 pessoas foram presas pela Polícia Federal, a maioria por crime de boca de urna. Elas foram flagradas distribuindo material de campanha. Inclusive, entre os detidos aí está uma vereadora da cidade vizinha aqui de Fortaleza, Caucaia, que foi flagrada distribuindo santinhos dos candidatos. Este segundo turno aqui no Ceará, até pelo clima aí de bastante tensão das eleições, teve o reforço da Tropa Nacional de Segurança. Mais de 2.500 homens foram distribuídos aqui na capital, Fortaleza, e também em outros 10 municípios de todo o estado. Sobre as urnas que apresentaram problemas, 154 delas foram substituídas no Ceará. Eu volto com vocês em São Paulo. Bom, voltamos então aos estúdios. Nós vamos conversar com o nosso repórter Tony Vendramini, que está agora em Brasília, no Palácio do Planalto. Tony tem mais informações. Boa tarde. Bom, já já a gente fala com o Tony, então. A conexão ainda não foi feita. Vamos continuar, então, aqui com a presença do deputado Paulo Teixeira, recém-eleito agora. Eric. Deputado, a gente está até conversando aqui fora do ar. Essa disputa apertada também é um sinal, mesmo que a presidente Dilma não se eleja ou se eleja, é um sinal de alerta para o partido que é preciso uma reformulação, até de ideias? Esse resultado apertado, na minha opinião, vai promover e deve promover dois benefícios. O primeiro benefício é um governo intenso, de mudanças. E o segundo benefício é um recado para todo o sistema partidário, a necessidade de fazer uma reforma política, e para o nosso partido, especialmente, nós temos que fazer mudanças importantes no nosso partido, que retome a relação com os movimentos sociais, que seja um partido que volte a formar e a politizar, e um partido também muito vinculado aos melhores valores da sociedade brasileira. Portanto, eu acho que é um recado importante na direção de oxigenar o nosso partido. Vamos voltar agora, deputado Paulo Teixeira, vamos voltar agora com a Amanda Klein, que deve ter número já para apresentar para a gente, Amanda? Sim, Eric, os primeiros números, na verdade, boca de urna do Ibope no estado do Rio de Janeiro, com Luiz Fernando Pezão e Marcelo Crivella. Nós vamos ao primeiro totem desta tarde. Olha aí, o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, lidera a disputa com 57%, segundo a boca de urna do Ibope. Marcelo Crivella, do PRB, tem 43% dos votos. Então, até uma vantagem maior em favor do atual governador Luiz Fernando Pezão do que indicavam as pesquisas. Essa é a primeira boca de urna para o estado do Sudeste. Lembrando que as urnas já estão fechadas nos estados do Sudeste, como Rio de Janeiro, por esse horário de verão, horário de Brasília também. Então, por isso, as pesquisas de boca de urna podem ser divulgadas. Se essa pesquisa for confirmada pelas urnas, o governador Luiz Fernando Pezão estará reeleito no Rio de Janeiro, por uma vantagem confortável de 14 pontos. E com isso nós voltamos aí ao estúdio com o deputado Paulo Teixeira. Aliás, eu tenho até uma pergunta para fazer ao deputado, se vocês me permitem, Eric e Érica. Eu gostaria de saber qual ele acha que foi o impacto na campanha da presidente Dilma nessa reta final da denúncia da revista Veja, em que o doleiro Alberto Youssef, falando na delação premiada, diz que a presidente Dilma e o ex-presidente Lula sabiam dos desvios na Petrobras, né? Sabiam da suposta corrupção na Petrobras. Eu gostaria de saber, na avaliação dele, qual o impacto disso na campanha, nessa reta final da campanha, porque as pesquisas já mostram uma diminuição da vantagem numérica da presidente Dilma Rousseff. Amanda, eu creio que foi praticado um crime eleitoral, né? Na medida em que a revista não ouviu o outro lado, a revista deu voz a uma pessoa sem que tivesse o mínimo contraditório, ainda não tem um momento probatório, portanto foi uma peça eleitoral fartamente utilizada pela oposição. Eu creio que teve um efeito ruim, né? Mas nós temos que colocar essa página como uma página ruim da história política brasileira. Essa revista prestou um desserviço ao processo eleitoral e creio que ela presta um desserviço a ela mesma, porque ela perderá em credibilidade na sociedade brasileira.
Deputado, queria agradecer a presença do senhor e para a gente encerrar, Tereza Cruvinel e Leonardo Barreto em Brasília falavam da questão da reforma política, jogando também já para o Congresso, para a Câmara. Vai ser prioridade no início da próxima legislação, em 2015, ou não, ainda enrola um pouquinho mais para sair? Eu creio que já no início de 2015 haverá o processo de reforma política se iniciará no Congresso Nacional. E esse é um tema que pode, inclusive, ser uma ponte da base de governo da presidenta Dilma Rousseff e segmentos da oposição que também detectam esgotamento desse sistema político tal qual está posto. Maravilha, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui nos nossos estúdios. Obrigado, Eric. Obrigado, Érica, e um abraço a todos os telespectadores.